Ninguém vê o mundo como ele é, vê o mundo como ele é por dentro. Existe uma imagem que me acompanha há muitos anos. Imagine que você entra em um restaurante extraordinário. O garçom se aproxima da mesa, mas há algo curioso nele. Ele é completamente mudo. Ele não dá opiniões, não julga, não aconselha, não tenta convencer você de nada. Ele apenas anota tudo que você diz, ele escreve. Se você repetir a mesma frase 100 vezes, ele anotará 100 vezes. Se você disser, minha vida é difícil, ele anota. Se você disser, eu nunca tenho sorte, ele anota. Se você repetir diariamente, as pessoas sempre me decepcionam, ele anota. Ele nunca pergunta se você tem certeza. Ele simplesmente leva o pedido para a cozinha da existência. Ele simplesmente leva o pedido para a cozinha da existência e depois de algum tempo, ele volta com o prato. E é assim que muitas vezes atravessamos a vida. Não percebemos que estamos fazendo o pedido o tempo inteiro. Não apenas com as palavras, mas principalmente com aquilo que sentimos repetidamente. Porque as emoções são a tinta que dá força aos pensamentos. Os pensamentos são passageiros. As emoções são resistência. E aquilo que mora dentro de nós acaba moldando a forma como caminhamos pelo mundo. Marco Aurélio escreveu: nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Essa talvez seja uma das frases mais mal compreendidas do estoicismo. Ele não dizia que basta pensar positivo para tudo acontecer. Ele dizia que nossa experiência da realidade nasce, antes de tudo, da forma como interpretamos aquilo que nos acontece. Duas pessoas podem atravessar exatamente a mesma tempestade. Uma sai destruída, outra sai transformada. A chuva foi a mesma, o terreno interior era diferente. Os mestres sufis contam uma história muito bonita. Um discípulo perguntou ao mestre: como descubro quem realmente sou? O mestre respondeu: observe aquilo que você repete quando ninguém está ouvindo. Porque é ali, no diálogo invisível, que construímos nossa identidade. Talvez o maior problema não seja o que acontece conosco, mas a conversa que mantemos sobre o que aconteceu. Há pessoas que revivem uma dor por 20 anos. O fato durou uma tarde. O sofrimento ganhou décadas. O espiritismo kardecista ensina algo profundamente interessante. Allan Kardec afirma que nossos pensamentos atraem companhias espirituais compatíveis com a nossa sintonia moral. Independente da crença de cada um, existe aqui uma reflexão poderosa. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que alimentamos. Uma casa perfumada perfuma quem entra. Uma casa cheia de fumaça também. A pergunta não é apenas o que estou pensando, mas que atmosfera estou construindo dentro de mim. No Bhagavad Gita, encontramos um ensinamento precioso. Krishna diz a Arjuna: o homem torna-se aquilo sobre o que medita. Perceba,
não é aquilo que ele deseja, nem aquilo que ele sonha, mas aquilo que ele permanece. Onde permanece sua atenção, ali começa a nascer seu destino, porque a atenção é energia. E a energia sustentada transforma comportamento. Comportamento repetido transforma caráter. Caráter transforma destino. Existe uma diferença enorme entre sentir medo e morar dentro do medo. Todos sentimos medo. Todos sentimos tristeza. Todos sentimos raiva. E tudo bem. O problema nunca foi a visita. O problema é oferecer escritura ao visitante. Jesus disse algo extraordinário no Evangelho de Lucas. A boca fala do que está cheio o coração. Antes de sair pela boca, as palavras já estavam morando dentro. E talvez seja por isso que transformar a vida nunca começa do lado de fora. Começa no coração. Não um coração romântico, mas esse centro invisível onde nossas intenções nascem. Há pessoas que passam anos dizendo: quando minha vida melhorar, eu vou agradecer. Mas talvez a ordem seja justamente a inversa. Primeiro aprende a se agradecer. Depois os olhos começam a perceber riquezas que antes estavam invisíveis. A gratidão não muda apenas o mundo, ela muda quem observa o mundo. Imagine alguém usando óculos com lentes azuis. Tudo parecerá azul. Não porque o mundo seja azul, mas porque a lente colore tudo. Nossos pensamentos fazem exatamente isso. Eles não apenas descrevem a realidade, eles pintam a realidade. Epicteto escreveu: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre esses acontecimentos. Essa frase atravessou quase 2000 anos, porque continua absolutamente atual. Entre o fato e a reação existe um espaço. E é nesse espaço que mora a nossa realidade. Existe outra metáfora que gosto muito. Somos jardineiros. Todos os dias plantamos sementes. Algumas de esperança, algumas de medo, algumas de coragem, algumas de ressentimento. O solo não discute, ele apenas responde ao cultivo. Depois de alguns meses, ninguém culpa a terra, porque nasceu exatamente aquilo que foi semeado. A vida possui algo semelhante. Nem tudo o que acontece conosco foi plantado por nós. Mas tudo o que escolhemos cultivar dentro de nós influencia o que floresce depois. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil. E quero deixar algo muito claro. Isso não significa que você atraiu esse sofrimento por pensar errado. A vida também é feita de perdas, doenças, acidentes e circunstâncias que escapam completamente ao nosso controle. O estoicismo lembrava justamente isso. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Nossa liberdade está em escolher a resposta. E essa resposta pode transformar profundamente o significado da experiência. Talvez o verdadeiro trabalho espiritual não seja convencer o universo a nos ouvir. Talvez seja aprender a ouvir a nós mesmos. Porque existe uma voz repetindo histórias dentro de nós. Enquanto essa voz disser,
não sou o suficiente, nada dá certo, todo mundo me abandona, ela continuará conduzindo nossas escolhas sem que percebamos. Mudamos de cidade, mudamos de emprego, mudamos de relacionamento, mas levamos conosco o narrador da história. E enquanto o narrador não muda, o roteiro insiste em parecer o mesmo. Talvez o garçom da vida continue silencioso, não porque seja indiferente, mas porque respeita profundamente nossa liberdade, o chamado livre-arbítrio. Ele apenas serve aquilo que insistimos em colocar no cardápio da nossa consciência. Por isso, antes de pedir uma vida diferente, talvez devêssemos aprender uma linguagem diferente. Mais presença, mais responsabilidade, mais esperança, mais compaixão, mais verdade. Porque aquilo que alimentamos todos os dias acaba, cedo ou tarde, alimentando quem nos tornamos. Ontem, eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje, sou sábio e estou mudando a mim mesmo.